Sejam todos bem-vindos ao canal Geopolítica. Eu sou o Ricardo e vamos falar aqui sobre o Afeganistão. O Afeganistão eu acho que é o modelo perfeito do capitalismo que não deu certo. Se tem um país problemático no mundo, um país capitalista, pobre, onde o Estado é realmente mínimo, esse país chama-se Afeganistão. É desse país aqui que vamos falar no canal Geopolítica. Virou notícia ultimamente, vem se discutindo muito e se falando muito na televisão e nos jornais sobre a questão do Talibã. E hoje eu trouxe aqui algumas coisas para a gente entender o que é o Afeganistão, o que é o Talibã e como essa situação chegou a esse ponto. Venha comigo. Alguns dados gerais do Afeganistão. Nome oficial: República Islâmica do Afeganistão. Gentíligo: afegão, é como se chama aquele povo. Extensão territorial: 652.090 km². Localização: Ásia, na região conhecida como Oriente Médio. Capital: Cabul. Clima: desértico. Governo: República Islâmica. Idioma: pastor e dari. Religião: 99% islamismo e 1% outras. População: 38.928.000 habitantes. Densidade demográfica: 59,6 habitantes por quilômetro quadrado. Índice de Desenvolvimento Humano ou IDH: 0,511. O que é o IDH baixo? Moeda: Afegani. Produto Interno Bruto: 19,94 bilhões de dólares. PIB per capita: 591 dólares e 67 centavos. Índice de Gini: 0,278, o que é um país extremamente desigual. Dados 2020-2021. Divisão administrativa: 34 províncias formam essas regiões administrativas do Afeganistão, o equivalente a estados aqui no Brasil. O Afeganistão fica numa região pobre, uma região em que uma boa parte é montanhosa, que dificulta até o plantio, a prática da agricultura. Tem poucos recursos minerais, não tem petróleo como muitos países têm próximo a ele ali, como o Irã, por exemplo, como os países do Oriente Médio e outros países aí pelo mundo. Então você veja que praticamente o Afeganistão ele vive da produção da papoula para se produzir uma droga, que é o ópio. E é disso aí, por exemplo, que o Talibã lucra e muito com o tráfico de droga. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco sobre a história do Afeganistão. Venha comigo, clique aí, deixe aquele like, se inscreva no canal e vamos lá, né? O Afeganistão é um país pobre, é um país que existe há milhares de anos. Essa região aí, onde se localiza o Afeganistão, é uma região de confluência de vários povos asiáticos. Então a história dessa região aí tem milhares de anos. O Afeganistão já foi várias vezes invadido ao longo de sua história milenar. Já foi invadido e anexado a vários impérios e ao mesmo tempo conseguiu se sobressair de todos eles até dessa última invasão aí americana. Então o Afeganistão, para vocês terem uma noção, em 329 a.C., ela foi invadida e conquistada por Alexandre o Grande, aonde criou várias cidades denominadas com seu nome, como era de costume, Alexandria, várias Alexandrias, da onde nós temos as principais, que deu origem à cidade de Cabul, a própria capital, Kandahar, né, que também é outra cidade importante lá no Afeganistão, e outras cidades menores aí, que surgiram das Alexandrias criadas por Alexandre o Grande. Com o passar dos anos, o mundo árabe e islâmico invade essa região e começa a converter uma boa parte, a maioria desses povos aí, para a religião islâmica.
E aí a situação muda, né? A situação muda, eles alcançam a sua independência do Império Britânico, antes de todas essas confusões e guerras aí ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria era quem dominava essa região toda aí, o Império Britânico. Então eles conseguem se desvincular do Império Britânico e se tornam aí um país independente. Agora, como eu disse já no início, o Afeganistão, ele, como é uma região aí de passagem de vários povos, a maior dificuldade em manter a unidade desse país até hoje, até o Talibã terá dificuldade em manter a integridade desse país, porque ele é formado por vários povos. O próprio Talibã deriva de um povo. Ao norte, você tem lá outros povos. A noroeste, a nordeste, você tem outros povos que praticamente têm seus territórios e que alguns conseguem manter independentes até hoje. Conseguiram manter independente contra a União Soviética, contra os Estados Unidos, e já se declararam agora independentes do Talibã. A região aí próxima ao Punjab, né, próxima ao Paquistão, Índia e China, você tem essa região noroeste aí, que é uma região que tem 150 mil habitantes e que consegue se manter, por exemplo, até hoje, independente de todas essas invasões aí ao longo da história mais recente. E que, para se manter a unidade aí, vai ser difícil, se não impossível, como foi até hoje. Observe esse mapa aí do Afeganistão e veja que ele fica no centro aí, no meio ali, né, de uma confluência de povos e países asiáticos. Então veja como é difícil a situação desse país. 2/3 de sua população vive com menos de $2 por dia, o que coloca aí abaixo da linha de pobreza, né? Mais de 50 a 60% da sua população vive abaixo da linha de pobreza internacional. O desemprego é imenso e esses constantes conflitos que existem lá faz com que tudo se torne mais difícil e complicado ainda. O Afeganistão, ele ainda produz algumas coisas baseadas na agricultura e na mineração, que embora pequena, ainda existem essas exportações, né? De lã, pedras preciosas, algodão, mesmo a moeda sendo bastante desvalorizada, ainda ocorrem essas exportações. Então, de modo geral, a economia do Afeganistão, ela tem seu baixo desenvolvimento devido à situação permanente de guerra. A falta também de um governo central, um governo forte, e também a fragmentação da sociedade, que é dividida em grupos tribais, onde 70% da população vive basicamente da agricultura e da criação de gado. Então por aí você já veja que o arcabouço do Afeganistão é de realmente um país pobre e miserável. A agricultura é a sua principal atividade, praticamente não existem indústrias e praticamente a produção só cobre as necessidades do povo. Mas na verdade a produção e o tráfico do ópio, que é o principal ingrediente para a heroína, constitui aí 35% da economia do Afeganistão. Aproximadamente 12% da população hoje ainda está envolvida com essas plantações, com a plantação da papoula, que produz o ópio, que vai ser a principal substância da heroína. O Afeganistão, então, ele é responsável por mais de 93% da produção de ópio no mundo, segundo fontes do próprio governo afegão. Para entendermos o Talibã, nós temos que voltar um pouquinho na história, exatamente na época da Guerra Fria, que era a guerra que nunca aconteceu de fato, por isso até o nome Guerra Fria, que era uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista. Então, durante esse período aí que ficou conhecido como Guerra Fria, houve vários conflitos no mundo inteiro, né? E é aquela história, os Estados Unidos não queriam nem saber, desde que prevalecesse os seus interesses e a sua ideologia, o capitalismo,
ele não queria nem saber se esse povo um dia iria se tornar inimigo, como acabou se tornando no caso específico do Talibã, mas de outros povos também espalhados pelo mundo aí, né? Então nós sabemos que os Estados Unidos, ele equipou, quando ele tem interesse, ele equipou e equipa até terroristas mesmo, como por exemplo, foi eles que iniciaram e deram armas e financiamento ao próprio Estado Islâmico, que causou várias barbáries há uns anos aí atrás. Então o próprio Estado Islâmico aí começou com financiamento americano para derrubar o ditador da Síria. Acabou o movimento crescendo, né, e acabou saindo do controle. A Rússia teve que intervir para ajudar o ditador lá da Síria e acabou essa guerra aí ganhando uma proporção que não era esperado. Então, diferente não foi o que os Estados Unidos fizeram com o Talibã, porque na época não existia. O que existia era eram os chamados Mujahidins. Então, os Mujahidins, eles deram origem, na verdade, esses guerreiros aí, eles, como eu já disse também, o Afeganistão, ele é recheado de povos, de etnias e de vários povos e tribos diferentes. Então esses guerreiros aí, eles tinham várias etnias, ou seja, vários pensamentos, vários grupos, vários povos com ideias e pensamentos diferentes, mas que no momento eles estavam unidos pelos Estados Unidos para combater a então União Soviética. Para vocês terem uma ideia aí, os Estados Unidos chegou a gastar 20 bilhões de dólares naquela época para armar os Mujahidins e conseguir expulsar a União Soviética. Os Mujahidins, que na tradução literal significa combatente ou alguém que se empenha na luta, na jihad, na guerra, né? Então esse termo também é muito frequentemente traduzido como guerreiro santo. Então os Mujahidins, eles foram financiados pelos americanos na chamada doutrina Reagan, que foi um presidente americano que combateu sistematicamente a União Soviética e o socialismo. Então aí vocês estão até vendo uma fotografia de 1983, quando Reagan e a CIA estavam justamente armando os lutadores, os combatentes, os guerreiros, os guerrilheiros, que mais tarde viriam uma parte a se tornar terroristas. O resultado foi que os jihadistas foram bem armados e bem treinados e resistiram e muito ao ataque do armamento soviético, que era muito superior. E são vários os filmes que retratam bem essa guerra do Afeganistão. O mais famoso deles todos é Rambo, a sua versão 3, onde mostra Rambo em ação junto aos Mujahidins lá no Afeganistão contra a União Soviética, onde a gente sabe que o cinema americano ele transpõe o ponto de vista americano do mundo, e nesse período aí os Mujahidins, que depois uma parte vai dar origem ao Talibã e aos terroristas, eram tratados como guerreiros pela liberdade, muito bem retratado nesse filme Rambo 3, que na verdade só caiu depois da própria União Soviética ter caído em 1889, se enfraqueceu, se esfarelou a União Soviética, onde o principal país é a Rússia, e a Rússia não teve mais interesse. A própria Rússia depois acabou se tornando capitalista, né? Que foi o primeiro país do mundo a se tornar socialista. E o que acontece é que a própria União Soviética acabou se desmanchando e os Mujahidins acabaram então, né, expulsando o que restava e sendo vitoriosos. Dos Mujahidins vai surgir aí o Talibã, que vem de Talib, estudante. Talibã são estudantes, é a palavra estudante no plural. Então, do Talibã para se tornar um país terrorista foi um passo rápido. Primeiro,
Após essa operação americana aí para expulsar a União Soviética e depois de terem gastado 20 bilhões nessa operação, o governo americano saiu de cena e não quis mais nem saber do Afeganistão. Simplesmente deu as costas. E o país, pobre, miserável que é e sempre foi, acabou entrando numa guerra, onde as diferentes tribos ali passaram a disputar o poder. O Talibã foi quem saiu vencedor na maior parte do território afegão. Mas tem áreas lá que até hoje não foi dominada nem pela União Soviética, nem pelo Talibã e nem pelos Estados Unidos agora totalmente, né? A região lá noroeste, lá do Vale do Punjab. Então você veja que os Estados Unidos foi quem criou, ajudou a criar toda essa bagunça aí. E passado agora 20 anos tentando apaziguar o Afeganistão, o que a gente vê é que com a saída dos Estados Unidos aí, o Talibã praticamente assumiu as suas posições, as que tinham antes dos Estados Unidos invadir. Então os estudantes, essa palavra estudantes vem porque o Talibã foi criado dos estudantes islâmicos, daqueles estudantes mais radicais, é por isso que eles impõem a Sharia, né, que é a lei islâmica, que influencia no comportamento das pessoas, onde a sua leitura mais radical leva a todas aquelas atrocidades que o Talibã praticou no passado. Só que o Talibã agora ele surge aí com um discurso mais apaziguador, né? Não sei até quando, eu duvido muito, eu acho que não vai ficar assim por muito tempo. Eles estão dizendo que não vão querer guerra, mas cá entre a gente, depois de toda essa história aqui do Afeganistão que eu falei para vocês, de guerra, de luta, de vários povos trancados ali num barril chamado Afeganistão, tem como não explodir esse barril? Não tem. É só esperarmos aí as atrocidades voltarem à tona, né, e uma guerra civil lá estourar. Então o Talibã ele estava fazendo política também. Nunca deixou de existir o Talibã. Ele estava fazendo política e uma das políticas principais era que os Estados Unidos caíssem fora, né, dos assuntos afegãos e deixassem para eles tomar conta. E foi o que aconteceu. É tanto que você vê que o Talibã ele tomou essas regiões, reocupou essas regiões que ele já dominava, sem praticamente dar um tiro. Mesmo o exército afegão, entre aspas, tendo 350 mil soldados treinados e equipados pelos americanos. E ele sempre teve dinheiro também para fazer isso, principalmente dinheiro do tráfico de droga, principalmente da heroína, do ópio e da heroína, que o Afeganistão é o maior exportador do mundo e quem toma conta e controla todo esse comércio é justamente o Talibã. E da onde ele financia, eu vi um estudo que só do tráfico de ópio eles arrecadam quase $500 milhão por ano. Aí você junta o financiamento que vem de outros países, como a própria Arábia Saudita, terra de Osama Bin Laden, que também já dava dinheiro ao Afeganistão, foi por isso que recebeu abrigo lá, e que continua ainda recebendo dinheiro dos parentes de Osama Bin Laden da Arábia Saudita e de outros países ali árabes que ajudam o Talibã em todo esse tempo aí. Então as cenas dos próximos capítulos, infelizmente, para quem nasceu naquela região ali, não são boas. O futuro não é bom. O futuro é justamente o reflexo de todo o passado de invasões, ocupações, guerras internas, externas e uma vida de total caos de quem infelizmente nasceu e viveu e vive ali.